Quando ele decidiu também relatar as maravilhas que ele viveu com Jesus, mais ou menos pelo anos 60 a 100 depois de Cristo. Alguns presumem que foi entre 80 a 95, e assim, não tem uma data exata, mas a gente sabe que foi depois que Cristo subiu aos céus, e ele então decidiu relatar. Também presume-se que ele escreveu esse livro em Efésios, na cidade de Efésios, cidade onde depois aconteceram aquelas maravilhas através do apóstolo Paulo. E assim, ali na Ásia Menor, naquela época, Efésios, na Ásia Menor. Hoje, Turquia. Vamos lá. Deus deu o seu único filho, porque naquela época ninguém, a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu nenhum justo sequer. Na antiga aliança, o que acontecia? A pessoa pecava e existia uma lista de animais que, de acordo com o pecado, era oferecido. E Deus já não estava mais se agradando daquela situação. Não era todo dia, existia um tempo, com uma escala, que aqueles sacerdotes faziam sacrifício pelo povo. E quando eram muitos sacrifícios, às vezes os levitas ajudavam. E Deus olhou do céu para baixo e ficou vendo aquelas cenas, como a sabedoria está com ele. Ele então projetou um plano, que alguém teria que morrer uma única vez, e que os animais não sofressem mais, porque quando chegava aquela data, eram muitos animais que morriam, pois o sangue deles é que, segundo a história, purificava as pessoas. E quando se agendava uma outra data, mais pessoas estavam lá, com mais animais também para morrer. E Deus olhou aquilo, e a Bíblia relata que Deus não estava mais se agradando de tanta morte dos animais, e o povo continuava pecando. Foi então que Jesus, com o seu amor, olha que privilégio a humanidade teve e tem. Jesus, com o seu amor, estando em seu trono de glória no céu, ao lado do Deus Pai, ele decide descer, humanizar-se, sofrer tudo que sofreu e depois morrer. Tudo isso para salvar a humanidade. Seu corpo foi furado, rasgado, muito antes de ser crucificado, Jesus fora rasgado. O chicote tinha umas pontas que, quando o soldado romano batia, elas enfincavam na carne. E eles puxavam aquele chicote porque tinham que cumprir com um total de chicotadas, que eram 40 menos 1, ou seja, a gente sempre diz que Jesus levou 40 chicotadas, mas só foram 39. Só foram 39. Hoje não é um culto de doutrina não, mas bora aprender. O que acontece? Por que isso? Porque era uma regra que os soldados não podiam errar. Se eles errassem e batessem mais de 40, eles seriam punidos.
Então eram 40 menos 1. E cada vez que aquele chicote batia no corpo de Jesus, ou nas costas, ou enrolava e batia na parte da frente do seu corpo, que o soldado puxava, saía rasgando a pele. Por isso que ele derramou o seu sangue. E quando ele já pregado na cruz, que existia uma regra, uma outra regra, que ao cair do sol, se o crucificado não tivesse morrido ainda, eles iam lá, os soldados quebravam as pernas, e de dor o crucificado morria. Mas escute, quem tem promessa de Deus até na hora da morte se cumpre. Glória a Deus. O profeta, me parece que Davi disse que nenhum de seus ossos seriam quebrados. E para cumprir o que havia sido profetizado, tempos antes dos soldados chegar fiscalizando, Deus pega, Jesus disse: Pai, eu não aguento mais, eu entrego agora o meu espírito em tuas mãos. E Deus, o Pai, recebe, porque quem sente a dor é a nossa alma. Fica uma questão: por quê? Por quê que às vezes você sonha caindo, se ferindo, e no sonho você sente dor? Porque ali é a sua alma. E para termos a ciência que realmente é a nossa alma que sente dor, quando alguém está já ali morto, você pode fazer o que quiser, a pessoa não sente mais nada, porque realmente é a alma que sente a dor. Por isso que Jesus disse que naquele dia, aquelas pessoas que descerem ao despenhadeiro eterno, ao abismo eterno, elas vão gemer, elas vão chorar, elas vão ranger os dentes de tanta dor. Por isso, preparemos-nos para que a gente possa, como a irmã cantou ali, a gente possa morar ali nos céus. Quando Jesus estava prestes a subir, ele disse: eu vou preparar. Mas deixa eu dizer uma coisa para te alegrar nessa noite: os aposentos celestiais já estão preparados, só aguardando o rei descer, as trombetas tocarem e a igreja subir para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares.